sobre a estrutura didática de O Livro dos Espíritos. Um trecho extraído do texto Prolegômenos do Livro dos Espíritos, Kardec registrou, abre aspas, este livro é o repositório de seus ensinos, do ensino dos Espíritos. Só a ordem e a distribuição metódica das matérias, assim como as notas e as formas de algumas partes da redação, constituem obra daquele que recebeu a missão de os publicar. Fecha aspas. As expressões ordem e distribuição metódica que Kardec citou são por demais sugestivas. O codificador da doutrina espírita, certamente, teve a preocupação de apresentar a obra fundamental da codificação espírita dentro de uma sistemática que fosse ao mesmo tempo filosófica, lógica e didaticamente muito bem estruturada. O ensino do Livro dos Espíritos traz a verdade da alma imortal, as razões da fé em Deus, incentiva a trabalhar os valores morais e a conquista de virtudes. Deve voltar-se à formação do homem de bem, como homem no mundo, discutindo sua vida social, a questão das relações, a finalidade da existência, onde deve trabalhar a sensibilização dos sentimentos, encorajar o educando à autoeducação e, finalmente, ensinar as ciências e a cultura de forma prática, para a utilização no dia a dia. Então, qual seria o resultado desse aprendizado? A resposta está na questão 1019 de O Livro dos Espíritos. Abre aspas. O bem reinará na terra quando entre os espíritos que a vêm habitar, os bons superarem os maus. Então eles farão reinar o amor, a justiça, que são a fonte do bem e da felicidade. E é pelo progresso moral e pela prática das leis de Deus, que o homem atrairá para a terra os bons espíritos e afastará os maus. Mas os maus só a deixarão quando o homem tenha banido daqui o orgulho e o egoísmo. Fecha aspas. Esse é o resultado do ensino espírita, da educação formulada segundo a doutrina espírita contida no Livro dos Espíritos. A proposta de uma pedagogia integral, considerando educando um espírito reencarnado, trabalhando suas potencialidades intelectuais e emocionais, caracteriza a educação espírita e que está toda em O Livro dos Espíritos, obra fundamental, base do Espiritismo. O homem de bem constituirá o reino de Deus na terra, ou seja, viverá dentro dos princípios do amor e da justiça, considerando para todos os direitos e deveres iguais. Para isso, há que progredir moralmente e esforçar-se para praticar o bem. Que melhor pedagogia do que esta? O Livro dos Espíritos é uma verdadeira obra educacional, sem considerarmos várias questões que tratam das consequências da aplicação do Espiritismo como doutrina de educação. Concluindo, o Livro dos Espíritos realiza um trabalho de transformação do homem, porque mostra a finalidade da existência, é um verdadeiro trabalho de educação. Então, na revista Reformador, eu localizei uma entrevista com o Divaldo Pereira Franco, realizada no centro onde se comemora os 150 anos do Livro dos Espíritos. Então a pergunta é a seguinte: qual o impacto que o Livro dos Espíritos provocou em sua vida? Pergunta dirigida a Divaldo Pereira Franco. Então a resposta de Divaldo: quando fui orientado pelo espírito Manuel Viana de Carvalho a ler o Livro dos Espíritos no ano de 1946,
Ele me informou que, através do estudo dessa obra básica do Espiritismo, eu encontraria os elementos fundamentais para tornar-me espiritista. O seu desconhecimento, embora eu fosse médium, não me credenciava à compreensão da finalidade da existência terrena, do destino, dos sofrimentos, da imortalidade. Li-o, pois, uma, duas, diversas vezes e continuo estudando, fascinando-me com seus ensinamentos, com a lógica das questões, das perguntas, respostas e os comentários do codificador. Desde o primeiro momento, o que resultou numa real modificação de metas da minha atual existência. Sem o conhecimento dessa obra excepcional, eu continuaria tropeçando nas sombras da ignorância e da perturbação, comprometendo-me com o erro cada vez mais. Então, esse trecho da entrevista está na revista Reformador, de outubro de 2007.